Fala, meus lindos e minhas lindas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, trazer aquele vídeo maroto da teoria de Water 7 e Enies Lobby aí, que vai estar chegando aí a próxima atualização do GLA Assuntos de cada dia. Então bora que bora daqui, então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal para ajudar na divulgação e me ajuda a chegar no sonho de 1000 inscritos, galera. Bora que bora, ajuda aí, rapaz, faz parte dessa história, faz parte dessa comunidade que vai se tornar a maior comunidade de GLA que já existiu. Então bora, rapaz, tá perdendo o quê? Se inscreve nesse trem aí, moço, me ajudar. Então, daquele jeitão, galera, bora aqui, bora começar o vídeo. Galera, de antemão, já queria avisar que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a parte 1 e parte 2. Nessa parte 1 eu vou falar especificamente de Water 7 e Enies Lobby, somente relacionados a raid, missões, questões da ilha e eventos, essas coisas assim, tá? E na parte 2 eu vou falar exclusivamente dos personagens, possíveis habilidades, possíveis movesets e tudo mais, skins deles e como é que vai ser. Tanto que lá eu fiz muita coisa no Photoshop, criei a imagem do C, eu mesmo criei, tive um trabalhinho lá, então ele vai ser bem mais focado nos personagens do que esse vídeo agora, tá? Então fique ligado para não perder, que tá insanamente insano o vídeo e tá muito top, tá? Então bora que bora sem enrolação, daquele jeito, então começar aquele vídeo marotão daquele jeito. Vamos começar aqui falando pra vocês sobre o Water 7, tá? Que eu acho que vai ser muito interessante, vai ser bem massa. Então galera, sobre o Water 7, vou estar ressaltando alguns pontos aqui específicos, que eu vou estar falando principalmente sobre a hunt que vai vir aí, sobre a questão das missões, sobre as missões secretas, possivelmente pode ter a SM, que vai ter específico para o Water 7 também, e a questão da locomoção da ilha, como é que possivelmente vai ser, a questão também da Frank Family, que é um assunto que eu acho importante, que também ele está relacionado diretamente, na minha opinião, né, na minha teoria, a hunt do mapa, né? Mas primeiramente vamos começar aqui falando com o vídeo que vocês já estão vendo aí na tela de vocês, que foi o primeiro vídeo liberado aí de Water 7 do jogo, que foi a questão dos Yagara Bulls, né, que é o meio de locomoção aí, que a gente sabe, né, que para quem assistiu anime, para quem assistiu mangá, que é o meio de locomoção em Water 7, que a galera aí se locomove, vai para um lado e para o outro, que sobe lá as cachoeiras, né, as partes da ilha lá, flutuantes, né, de Water 7. No caso, galera, a gente olhando essa imagem não tem como ter muita informação, mas uma informação muito legal que a gente consegue ter através dessa imagem é que se a gente olhar ali no canto, perto daquelas duas caixas, tem um carinha rodando meio que a corda, né? E esse carinha, ele é muito específico em Jaya e também em Liden Garden, ou seja, o sistema de transporte de Water 7 vai se manter igual. Você vai chegar num cara, vai falar pro lado, provavelmente você quer ir, o nome da região que você quer ir, e o cara vai te levar pra lá. Então a gente sabe que não vai ter uma locomoção provavelmente padrão, você não vai poder pegar os Yagara e ficar andando por si só, tipo, meio que por cima deles, como se fosse um barco. Então meio que você já vai teleportar direto pro lugar. Eu queria que tivesse como você andar, porque eu acho que daria uma emoção e uma imersão ainda muito maior, mas a gente sabe que isso poderia atrapalhar o desenvolvimento, demorar mais também, e não sei se todo mundo ia gostar dessa função. Na minha opinião, seria um acréscimo sensacional e faria que a gente se sentisse ainda mais dentro e mais vivo na cidade, né? Uma coisa relacionada também aos Yagara que eu já quero falar, galera, eu espero que tenha uma missão sobre eles. Sim, isso mesmo. Pra quem lembra no anime e no mangá, acho que se não me engano é mais no anime, agora não lembro certinho. Tem uma parte em que tem o Água Laguna e tem o Yagara que é muito velhinho de uma menininha. E ele some lá e a gente vai atrás dele e tal, e tem a parte do... Tipo, como é que fala? É tipo, não é uma área secreta que tem vários Yagara muito antigos, vários mesmo. E tipo, esse mais velhinho fica lá, ele vira tipo a essência, não é uma essência que fala, é tipo, ele vira o espírito do lugar lá, o guia dos outros Yagara, e isso é muito interessante, galera. Você vê, e é algo muito interessante. Uma coisa que eu quero também que tenha, com certeza tem que ter para ter uma imersão muito gigante, é a questão do Água Laguna, a gente poder visitar as partes destruídas da cidade. Porque pra quem não sabe, galera, existe um fenômeno no Water 7 que chama Água Laguna, que a maré vai enchendo e vai afundando a cidade. Tanto que a parte de baixo da cidade, a cidade é gigante, justamente porque embaixo é os escombros da antiga cidade, que os tsunamis, a subida da maré, destruía, rapaziada. Então isso tem que ter como a gente poder andar nas ruínas, ou ter algum sistema, talvez até uma hunt embaixo d'água que eles inventem, seria interessantíssimo, né? Já falando de hunt, vamos também entrar na questão do que eu acho que vai ser hunt. Como a gente sabe, o Water 7 é um arco importantíssimo no mundo de One Piece, porque ele é um arco muito dramático, ele é um arco que desenvolve muito personagem. Desenvolve o Frank, desenvolve a Robin um pouco, o passado da Robin também. Desenvolve os próprios Mugiwaras, a gente sente mais, a gente sente o drama, a tristeza, a raiva deles, a gente se sente na pele, a gente consegue entender mais os sentimentos deles e ainda ficar ainda mais próximos com os personagens lá que estão naquele arco. Então ele é um arco muito importante para a gente poder entender como que funciona a dinâmica, e o Oda traz essa sensação pra gente. Então eu espero que no jogo também tenha essa sensação. A gente vê o crescimento do Frank, ele aparece como um vilão
de arco e depois se torna um companheiro que cria os navios da tripulação. E o Frank é muito importante porque o Frank ele é aprendiz do Tom, que também treinou o próprio Frank e o cara de cabelo azul lá, que é o prefeito da cidade. Que inclusive a Califa, que é uma das personagens da CP9, ela se disfarça, né, como funcionária dele. Então o enredo tá todo entrelaçado em Water 7. O Water 7 é todo conectado e a gente sabe dessa importância. O Oda escreve o Water 7 de uma maneira muito boa e isso tem que ser mostrado para nós jogadores, porque a gente sabe que muita gente joga GLA e dá vontade de assistir One Piece, e muita gente que joga One Piece quer jogar um jogo top de GLA, e o jogo top de GLA é um jogo top de One Piece, e o GLA é isso, cara. Então a gente tem que sentir essa imersão, a gente tem que sentir essa profundidade, porque o que faz um jogo ser top mesmo, primeiramente, é o conteúdo e também a imersão, cara. Detalhes, os mínimos detalhes fazem a galera admirar ainda mais um jogo. Então tem que ter essas coisas aí, esses micro detalhes. Continuando, rapaziada, eu acho que tem que ter que a Hunt vai ser da família do Frank, tá? A Frank Family. A gente vai poder derrotar a família do Frank lá e tudo mais. Eu acho que vai ter missões relacionadas com as irmãs do Frank, né? Com as duas irmãs, a amarela e a rosinha, de cabelo quadrado. Vai ter missões relacionadas. Ela também, eu acho que vai ter também missões relacionadas à família Frank. Coisas que eu espero relacionadas às missões da ilha. Tem que ter a batalha do Luffy como um SM jogável na ilha, e do Soap, a batalha deles dois, que aquela batalha é simplesmente insana, rapaziada. Simplesmente insana aquela batalha, então tem que ter, tá? Tem que ter a missão do Zorro carregando o bebê, que meio que é mais um filler, mas é aquela missão sensacional. Eu acho que seria interessante também ter a missão do Sanji na questão dele pegando o sal do Água Laguna, que é que eles descobrem que é um tempero muito bom. Então acho que seria uma missão interessante pro Sanji fazer missões relacionadas aos Mugiwaras e o que eles fazem naquele ambiente. Talvez tenha uma missão do Frank lá, que ele fala com o Soap naquele lugar secreto lá. Tem que ter o Tom, que é o cara que criou o trem, que eu acho que ele vai ser a forma que a gente vai chegar em Enies Lobby. Eu acho que Enies Lobby não vai ser uma ilha que a gente vai poder ir, a gente só vai pra lá pra fazer a missão e entrar na raid como Skypiea, tá, rapaziada? Não acho que ela vai ser uma ilha própria como o Water 7. Mas isso eu vou falar na parte de Enies Lobby. Eu vou tentar falar mais rápido possível, porque eu não quero que esse vídeo também fique gigante. Eu já tinha gravado um vídeo desse, tá, galera? Só que ele ficou de 30 minutos, então eu achei que ele ficou muito longo, tô regravando pela terceira vez, tá? Então deixa aquele like, rapaz, pra dar moral, porque é o trabalho, mano. Deixa esse like aí, na moral, se inscreve, moço. Se inscreve, por favor, bora. Então, com 836 inscritos, me ajuda a chegar nesses 1000 logo, rapaz, bora. Então, continuando, rapaziada, eu acho que tem que ter essas questões aí. Então, eu acho que tem que ter missões relacionadas ao Frank. O Frank tem que ter uma SM de ilha dele. Eu acho, entrando no assunto agora da SM, já vou emendar ele já. O Frank, eu acho que a SM vai ser do Frank. A gente vai enfrentar a Frank Family e no final o boss da SM vai ser o Frank, rapaziada. Isso seria muito interessante. Eu acho que seria compatível completamente e seria muito interessante, que poderia trazer novas sensações. E a gente sabe que provavelmente vai vir missões, né? As 4 missões padrões que sempre vem para dar fragmento de bronze, prata, e ouro e diamante. E provavelmente o barco, né, que vai ser a recompensa desse SM, vai ser o Sunny, que é o atual navio dos Mugiwaras. Então, eu acho que vai ser muito bom, e o Sunny por si só já é um barco muito bonito. Inclusive, falando de barco, a gente pode entrar na questão do Tom, que é quem ensinou o Frank e o prefeito atual de Water 7, que eu esqueci o nome dele, por isso que eu tô falando, que eu falo o nome de cabelo azul, o prefeito, que agora eu não tô me lembrando o nome dele aí nessa gravação. Mas, não, os outros eu tinha falado, mas eu acabei esquecendo agora. Ele foi o que ensinou eles a fazer barco. E o Frank fez muitos barcos de batalha, né? Ele fez os Franks lá, o ar, e isso causou meio que o confronto lá, que teve uma treta que a própria marinha pegou os barcos e atacou a ilha, e isso tudo foi uma reviravolta, porque pra quem sabe, né, quem vê o anime, quem lê o mangá, sabe que o Tom foi quem criou o barco do Gold Roger, galera. Gold Roger, sabe que quem criou o navio do Rei dos Piratas foi o Tom, o cara que ensinou o Frank, meio que o pai adotivo do Frank, que ensinou ele a criar barco, criou o navio do Gold Roger, e o Frank também criou o navio do Luffy atual, ou seja, o navio do Luffy é simplesmente insano. E entrando nesse detalhe, a gente sabe que o Frank, inclusive, tem uma recompensa, que a recompensa de hoje teve uma recompensa que a cara dele é o Sunny. E isso é muito louco, galera, que faz questão a planta que o Sunny tem, que agora eu esqueci a arma milenar que o Frank tem lá, que ele tem as plantas dele, sabe como é que constrói a arma, né, que ele queima e tudo mais. Mas muitas teorias existem no mundo de One Piece que o Frank é essa própria arma, que ele se autoconstruiu essa arma e depois ele provavelmente vai virar mais forte mais pro futuro e tal. Então, vamos para finalizar essa parte de Water 7, que eu vou recapitular aqui rapidamente tudo que foi falado, do que eu acho, na minha opinião, que vai acontecer. A SM vai ser a gente enfrentando a Frank Family e no final enfrentando o Frank.
O drop das missões vai ser o Sunny. Provavelmente vai ter... Eu espero que na SM drop as skins da Califa, do Kakuna e do Rob Lush, versão Water 7, que é meio que eles estão disfarçados de aprendizes de navio, tá? De construtores de navio. Então tem que ter essas skins e, se possível, na raid dropar da CP0, ou se evoluir eles para diamante, ter lá a skin, ou só deixar eles 4 diamantes e ganhar skin de alguma forma aí, porque ficaria insano já ter mais skin pra galera aí, todo mundo ia gostar e sair muito feliz, né? Então, acho que essa questão de hunt, acho que vai ser a Frank Family também. Pode ser que eles adicionem outros mods, mas não tem muito que eles adicionarem lá, porque não tem outras lutas, a não ser que a própria Frank Family, então acho que vai ser muito importante ter. Em relação às missões, tem que ter a do bebê para ter uma missão resenha, um SM do Luffy enfrentando o Usopp, ou um evento de ilha, né, com essa missão, que eu acho que seria muito interessante também. Além disso, tem que ter missões com conquista secreta, né, galera? Aí a gente não tem como especular muito, mas tem conquista secreta aí, que já foi revelado que tem, mas que o cara que faz as missões secretas conquista já falou que tem. Então eu espero que tenha muito, que conquista secreta motiva, faz a galera pesquisar, faz a galera se engajar, a comunidade se ajudar. Então até, por exemplo, quando saiu o Lab 1, Lab 2, Lab 3, todo mundo se ajudando a pesquisar, achar. Então tem que ser coisa assim, que ajuda muito. É só você pegar, por exemplo, a comunidade de Dark Souls 3 ou de Elden Ring, não lembro agora qual é o jogo. Acho que é Dark Souls 3, provavelmente, ou 2, né? The Ring é muito novo. Que eu tinha visto uma reportagem de algum site aí de jogos que falou que demorou 10 anos para encontrar um local totalmente secreto em que ninguém nunca descoberto, um mapa inteiro com bosses exclusivos lá, que demorou 10 anos para ser descoberto, galera. Imagina se demorar 10 anos para alguém descobrir no seu jogo isso, um negócio lá, e você imagina a pessoa que encontrou isso, a pessoa com certeza ficou muito feliz, cara, o cara ficou muito gratificante. Então, coisas secretas nos jogos fazem a galera se motivar e querer pesquisar ainda mais, tá? Então, isso aí foi tudo que eu acho que tem que ter, questão de SM, questão de hunt, como é que vai ser, missões. Espero que tenha muita coisa pra gente fazer, a gente quer muito conteúdo e eu quero hypar. Agora vamos falar de Enies Lobby, galera. Recapitulando, Enies Lobby, né? Eu acho que vai ser a gente vai pra lá através do trem que o Tom construiu, que a gente vai chegar lá em Water 7, vai clicar no trem e a gente vai ser teleportado pra ilha e vai iniciar a raid, assim como é da Enel. Na base da raid, eu acho que vai ser basicamente 100% igual a raid do Enel. A diferença é que a gente vai enfrentar a CP9, né? E eu espero que tenham todos lá, rapaziada. Toda a CP9, que os bosses secundários que a gente enfrente sejam a CP9. Eu gostaria que todos os personagens fossem personagens jogáveis, mas a gente sabe que o GLA hoje não tá lançando tantos personagens em bronze nem prata mais. Então eu acho bem difícil, eu acho que eles não vão querer nem lançar todos os da CP9. Provavelmente eles só vão lançar os 4 principais, que é o Kakuna, o Lucy, a Califa e o cara do lobo lá, que eu não sei o nome agora. Provavelmente o cara com a boca de zíper e aquele cara de cabelo branco não vão ser lançados. Ah não, o Blueno eu acho que vai ser lançado também. Inclusive o Blueno eu acho que seria um ótimo boss para se fazer como os boss de Jaias. Já vou falar aqui essa parte da teoria, que eu acho que o Blueno tinha que ser um boss de ilha, pra gente, ou uma aprovação pra gente enfrentar ele. Imagina ele criar vários portais, ficar te dando porrada, aí ele cansa, você vai lá e bate nele, aí ele continua a mecânica e tal. Seria uma boss fight insana, galera. Pensa nisso, seria uma boss fight épica. E boss fight é bom demais, rapaziada. Quem joga outros games aí, tá ligado que boss fight é satisfatório, é gratificante quando você derrota o boss. Então, eu queria estar mostrando também, eu só queria falar antes, que eu esqueci de falar mais cedo, da questão que foi mostrada, né, dos planos da GLA. Para o Water 7, eles tinham o plano de lançar o Water 7, novas quests lá, na missão especial, área de hunt e eventos de ilha, né? Em Enies Lobby lá eles botaram naquele negócio, vai estar aparecendo na tela aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Pra vocês ficarem antenados, rapaziada. Em Enies Lobby foi a questão da raid, a questão de novos sistemas, personagens da CP0, CP9, quer dizer, e armas de personagens, né? Então a gente sabe que nessa raid vai chegar novas armas, né? Que provavelmente o que é o comum. E isso traz uma coisa interessante, galera, porque a gente pode especular quais armas seriam essas. A gente sabe que essas armas não vão ser direto da CP9, porque não faria sentido. As últimas armas que foram lançadas foi do Marinheiro e Marineford, mas eu acho que agora vai ser as armas de novos piratas, tá? Não vai ser de marinheiro, não. Pode ser que lance de marinheiros? Pode ser sim, mas eu tô achando que agora, rapaziada, vai ser de piratas. A maioria dos supernovas já tá tudo aí incluso com suas armas. Então eu acho que pode vir armas novas aí que a galera tá pedindo, como a arma do Lau, a arma talvez e os personagens novos aí pra tomarem rework e habilidades novas que vão implementar barra buffar os personagens, tá? Não vou teorizar muito nessa parte, que é muito complexo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Então se quiserem, comentem embaixo, rapaziada. Mas voltando ao tópico. Então eles falaram de novos sistemas. Novos sistemas, o que eu entendo? Eu entendo que eles vão querer criar algo novo, né? Ou renovar algo que já tem no jogo. Por exemplo, na Skype eles trouxeram aquela questão do dial, que a gente pode quebrar e criar nuvens.
Pode ser que aqui a gente tem um sistema de poder voar, galera. Como assim voar? Talvez um Skywalk, um item que faz a gente poder planar ou quebrar uma parede em cima, ou um rapel, alguma coisa assim. Acho difícil, mas pode ser. Eu não vou entrar muito na teoria dessa parte, é algo bem complexo. Sistemas novos a gente não tem como prever, pode ser milhares de coisas. Só quem está por dentro do desenvolvimento lá dentro da equipe tem essa função. Agora vamos falar realmente a parte que eu quero falar para vocês, né? Como é que eu acho que vai ser? Eu vou estar, enquanto isso, mostrando também as sprites que foram reveladas dos personagens até esse momento do vídeo, que foi a do Gigante, a da Caulifla e a do Kakuna, tá? Então, bora que bora. Eu acho, galera, que a gente vai chegar lá pelo trem e a gente vai começar nos portões, tá? E, inclusive, eu já queria falar que eu espero muito que essa raid tenha mais pontos, que não seja um mapa fixo. A gente sinta a gente entrando em Enies Lobby e andando lá. Enies Lobby é gigante, não pode ser só um ponto fixo que a gente entra lá e depois teleporta pro boss final. Não, a gente tem que andar, na minha opinião, a gente tem que andar lá, porque é muito importante pra gente sentir essa imersão, tá? Então a gente vai começar pelo portão principal de Enies Lobby, onde que estão os dois gigantes lá, que são da tripulação dos gigantes que a gente conta lá em Liden Garden, inclusive. Então, galera, eu acho que seria interessante a gente começar por lá. E, inclusive, já saiu o sprite do gigante que eu tô mostrando pra vocês, de um deles até o momento. A gente se enfrentar lá, a gente conversar e tal. E vinha um wave, vão vir, na minha opinião, vão vir waves, né? Igual tem em Skype mesmo, vão vir waves de marinheiros pra ficar batendo em você. Aí vocês vão ir pro boss. Aí, na minha opinião, o que eu acho que tem? Os boss secundários, na minha opinião, deveriam ser o cara lá que tem espada de elefante, o cara com a espada de fecho e o cara de cabelo branco. Os bosses principais, os 4 principais que a gente vai derrotar é a Caulifla, o Blueno, o Lobo e o Kakuna. E, obviamente, o boss final da raid vai ser o Rob Lucy. Então, na minha opinião, tá aí. Então, vai ter 2 bosses secundários e 3 bosses secundários, assim como é em Skypiea, e 4 bosses principais e o boss final. Então, basicamente, temos a quantidade igualzinha da raid de Skypiea. Então, provavelmente, 100% certeiro que vai ser isso, tá? Então, beleza. A gente vai entrar em Skypiea, vai ter lá. E eu acho que a gente tem que subir, galera. Tem um prédio principal lá, a gente tem que sentir subindo. E descer também, que na lupa do Rob Lute a gente tem que descer, né? No caso, então, a gente vai chegar lá, na minha opinião, e vai enfrentar... A galera, a primeira luta eu acho que deveria ser contra o cara de boca de zíper. Depois... Não, a primeira luta, a primeira luta tem que ser contra o Blueno, assim como no anime. Depois de enfrentar o Blueno, aí poderia ter uma das lutas secundárias, que no caso, na minha opinião, tinha que ser a luta do Boca de Zipper. Depois dessa secundária, a principal, né, tem que vir, na minha opinião, a Caulifla. Depois da Caulifla, aí ele pode dar a opção de enfrentar outro secundário, que seria o cara de cabelo branco. Aí depois de enfrentar o cara de cabelo branco, a gente vai poder enfrentar outro principal, que aí seria o de Lobo. E depois do de Lobo, aí daria a opção de enfrentar o cara de elefante. Depois aí enfrenta o Kakuna. E assim que derrotar o Kakuna, a gente vai direto pro Rob Lucy, tá? No caso, galera, provavelmente não vai ter essa ordem física, né? Buguei, misturei a palavra. Vai ter essa ordem fixa, provavelmente vai ser uma ordem aleatória. Então, tipo assim, igual na raid do Enel hoje, você pode começar tanto pelo Shura, pelo Om, pelo Gedatsu, pelo Satori, pode ser qualquer um dos 4 o inicial. Então, acho que seria uma mecânica interessante. Caso eles quisessem seguir a ordem do anime, sempre começar pelo Bueno, seria muito bom também. Então, as 2 ordens pra mim seria muito válida. Então, comentando sobre isso, galera, como eu disse, eu vou comentar mais dos personagens no segundo vídeo, então não vou me delongar muito sobre como vai ser as skills, como vai ser as mecânicas de luta deles e tudo mais. Então assistam o segundo vídeo, a parte 2, tá, rapaziada, que tá insano. Então, eu acho que vai ser assim, basicamente, você vai entrar na raid, vai enfrentar umas hordinhas ali, vai poder escolher o boss, aí você vai enfrentar o boss, vai ter o boss secundário, aí você pode ir pro próximo, e assim por diante, assim como é o sistema atual da raid de Skypiea. Não vai ter muita diferença. Então, galera, eu gostaria de pedir pra vocês comentarem a opinião, como que vocês acham o que vocês acreditam, e o que vocês acham que pode vir de interessante de novo aí. Acredito sim que vai ter um novo sistema da gente poder chegar nesses boss secundários. Acho que não vai ter liberado eles do início, assim como a Skypiea, já vai ter que fazer alguma coisa. Até porque a equipe quer que a gente demore para esse conteúdo, demora nesse conteúdo. E provavelmente esse conteúdo, assim como na raid de Skypiea, vai ter missões secundárias, rapaziada. Que é, tipo assim, igual a gente ganhava a pedrinha lá para evoluir os itens. Então, provavelmente nesse sistema dessa raid nova aí vai ter também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Falei tudo que eu acho aí. Tentei deixar o vídeo mais dinâmico possível, mais legal. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Para aqueles que estão dando moral, aqueles que estão acompanhando o vídeo aí, todos os comentários, mandar um salve para todo mundo aí que tá ajudando a rapaziada, a comunidade a crescer. Quero barraco, Robilando, Gurren,
Bluba, todo mundo aí, Vortex, gente boa demais, finíssima, Diamond de Dejet, Bugzinho, gente fina pra caramba também, rapaziada, Vortic aí, Onizik que comentou no meu vídeo recentemente, o salve, a lenda do GLA Old School aí, Lost também, mandar um salve pra ele, mandar um salve pro Belo, mandar um salve também pro Jay, que tá fazendo uma arte aí pra mim insana, pro Quebra Barraco também, top demais, youtuber sensacional, galera, segue o cara lá. E também pros streamers aí que acompanham, rapaziada, Teorp, entre outros aí. Então, muito obrigado a todos, galera, que acompanha aí. Um salve pra todos vocês. Vou finalizar o vídeo por aqui. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham. Dê suas ideias, assista o vídeo aí pra dar aquela moral, tá bom? Então, fique ligado também pra quando sair a parte 2 no canal. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e fui! Então, pessoal, voltei aqui rapidamente pra poder falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no vídeo, né? Que faz parte da minha teoria. Então, bora aqui. Que é a questão do navio, galera. Com certeza, em Water 7 vai ter questão de upgrade de navio. Até porque é um bom tempo no GLS, se a gente vier aqui na questão das conquistas em navegação, a gente vai perceber que tem navio level 6, navio level 7 e navio level 8, galera. Então há bom tempo essas conquistas já estão no game, faz muito tempo mesmo. Inclusive eu achei que em Skype a gente tem o level 6 do navio, né, pra gente poder subir, mas acabou que não teve evolução. Mas eu acredito que agora vai sim ter evolução de navio level 6. O que faz todo sentido, né? Afinal, o Frank de lá é lá que a gente consegue o Sunny. Então, vim aqui falar essa informação pra vocês. O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que a gente vai pegar o navio level 6 agora em Skypiea. Um pouco antes da gente... Skypiea não, ó. Water 7. Um pouco antes da gente tá indo pro novo mundo. Lá em Sabaody a gente vai pegar o navio level 7, provavelmente. E assim que chegar no novo mundo, vamos pegar já o navio level 8. Que eu acredito que vai ser assim devido a ser mais ou menos como é que foi o da Grand Line mesmo, quando a gente pegou o navio level 5, tá? Então eu queria trazer essa informação rapidamente, pra não ficar sem ela no vídeo. Então muito obrigado a todos que acompanharam. Peço desculpa pela questão do áudio, que algumas horas ficou muito ruim. E galera, tô tentando melhorar essa questão, que deu uns probleminhas aqui, por isso que o áudio deu essa bugada. Eu deixei o microfone também muito perto, eu não tinha reparado, tá? Mas não se preocupa, porque agora eu vou tentar melhorar isso aí, vou tentar resolver esse problema. Também tô tentando evoluir minha questão da fala, que eu sei que às vezes eu falo muito rápido. Tô cada vez melhorando e tô ficando mais tranquilo durante as gravações. Então, obrigado a todos que ajudaram o canal, todos os conteúdos que vocês me acompanhando aí. Se inscreve no canal, deixa aquela moral. Falou e fui!